pessoas! Tudo bem com vocês? Vou falar com vocês sobre esse livro aqui. Ninguém enriquece por acaso. Alguns podem confundir com um livro de autoajuda, mas ele traz vários exemplos de pessoas que enriqueceram e enriqueceram efetivamente trabalhando. Eu quero falar para vocês a história da origem do Google. Talvez você não conheça o que tem por trás da origem do Google. Jacob Petrie é o autor desse livro. Logo na introdução, ele vai falar para a gente sobre a origem do Google. Eu quero ler para vocês. No verão de 1995, um grupo de calouros da Universidade de Stanford foi convidado a fazer um tour pela Baía de São Francisco. O guia era Sergey Brin. Ele tinha 22 anos na época. Nasceu em Moscou, na Rússia, e veio para os Estados Unidos aos 6 anos. É magro e não muito alto. Tem o cabelo meio ondulado e o nariz um pouco saliente. Ele é educado, pensativo, prático e modesto. Sua voz é carregada de um leve sotaque russo. Quando fala, assume a seriedade de um catedrático. O sonho de seu pai era que ele se tornasse um acadêmico. Minha esperança era de que algum dia ele concluísse um pós-doutorado e se tornasse alguém, talvez um professor, o pai dele disse tempos depois. Certo dia, alguns meses depois de ele ter ido para Stanford, perguntei se ele estava fazendo algum curso avançado. E ele disse, sim, curso avançado de natação. Na metade do tour, enquanto o grupo subia e descia as fabulosas ladeiras de São Francisco, um dos calouros, Larry Page, se aproximou de Sergey. Tinham a mesma idade, e assim como Sergey, Larry era formado em ciências da computação. Também como Sergey, graduara-se com honrarias e pensava, assim como o outro, em fazer doutorado em Stanford. Os dois conversavam muito. Discutiam temas variados, principalmente computação. Poucas semanas depois, Page decidiu fazer seu doutorado em Stanford e se mudou para lá. Nos meses seguintes, os dois se uniram em torno do mesmo projeto de pesquisa, tornando-se inseparáveis. No campus, os colegas não se referiam a eles como indivíduos separados. Eram conhecidos como Larry e Sergey. A paixão deles eram os sistemas de busca da internet. Na época, pesquisar qualquer tipo de informação na internet não era como hoje. Era uma tarefa complicada e quase inútil. Você obtinha uma grande quantidade de informação, mas completamente sem sentido, explicava Rajiv Montalme, professor de Stanford. Os buscadores mais conhecidos da época, Alta Vista e Yahoo, definiam os resultados quase por mero acaso, pois não havia nenhum tipo de seleção refinada desses resultados. Larry e Sergey passaram a refletir sobre a possibilidade de criar um sistema que valorizasse melhor as relações entre os sites. Um ano depois, eles haviam criado um sistema que chamaram de PageRank. O PageRank seguia o mesmo padrão dos sistemas que existiam no mercado. A única, mas radical diferença era a forma como ele classificava o resultado das buscas. Os amigos desenvolveram uma família de algoritmos que atribuía a cada página da web uma classificação de relevância. Ele não classificava as páginas apenas pela sua popularidade, e sim verificava também quantas páginas mostravam links para um site em particular e usava essa informação para determinar a importância de cada página. Em março de 1998, Larry e Sergey decidiram vender os direitos de uso do PageRank. Primeiro ofereceram para o Alta Vista, o maior site de busca que havia na época, pelo valor de $1 milhão. O Alta Vista torceu o nariz, dizendo que tinha a cultura de não dar muita importância à tecnologia que não era inventado dentro da própria empresa. Eles bateram então na porta de outras companhias, como a Excite e o Yahoo, mas ninguém mostrou interesse. Até aqui, temos dois jovens e brilhantes estudantes com uma ideia,
mas sem saber exatamente o que fazer com ela. A questão era: haveria realmente futuro para esse sistema? Em agosto de 1998, tentaram uma nova saída. Ofereceram uma parceria para um investidor chamado Andy Bechtolsheim, 18 anos mais velho que eles. Bechtolsheim nasceu na Alemanha e estudou engenharia em Stanford. Aos 27 anos, quando Larry e Page tinham apenas 9 anos, Bechtolsheim e outros 3 colegas fundaram uma empresa chamada Sun Microsystems. O empreendimento o tornou bilionário antes de completar 30 anos de idade. Assim, Larry e Sergey explicaram ao investidor o funcionamento do PageRank em detalhes, contando suas tentativas frustradas de vender o sistema e falando sobre os planos de abrir uma empresa em conjunto. Após ouvi-los com interesse, Bechtolsheim, no alto dos seus 55 anos, disse: "Essa é a melhor ideia que eu ouvi nos últimos anos. Quero fazer parte dela." Sem estender as negociações, fez um cheque no valor de $100 mil e o deu para os dois. Foi um começo modesto, mas a partir daí, as coisas começaram a acontecer mais rapidamente. Hoje, pouco mais de uma década depois, é importante salientar que esse livro aqui foi escrito em 2011, então o autor está retratando o que aconteceu em 1998, então ele está falando aí de meados de 2008, começo do ano de 2009. Hoje, pouco além de uma década depois, o Google, a empresa criada por Larry e Sergey, vale quase $60 bilhões. Nós sabemos que a Alphabet, que é a holding que controla o Google, hoje vale muito mais, sendo sempre ranqueada entre as 5 empresas mais valiosas do mundo. Voltando. O PageRank, esse mesmo sistema que o AltaVista, o Excite e o Yahoo não valorizaram, tornou o Google o site mais visitado do mundo. A questão é: como executivos do AltaVista e do Yahoo não perceberam o valor do PageRank? Esses empresários eram altamente reconhecidos pelo seu empreendedorismo e sua inovação, pois haviam revolucionado o mundo da comunicação. Mas por que não conseguiram ver o potencial da ideia de Larry e Sergey? O que fez, contudo, que Andy visse, num piscar de olhos, o que passou despercebido pelos outros executivos? Por que algumas pessoas têm uma incrível capacidade de ver oportunidades e outras não conseguem ver nada e veem apenas obstáculos? Continua o autor aqui com uma outra história e ainda dentro da introdução ele faz uma comparação respondendo a esses questionamentos. Esse livro trata de uma ideia bem simples. Se gênio é alguém com a habilidade e a perspicácia de encontrar uma solução simples para um problema incomum, todos nós podemos desenvolver a genialidade em algum campo. Essa ideia se estrutura sobre a fé inabalável de que é possível mudar, que as pessoas são capazes de transformar radicalmente suas vidas, que todos nós somos mais fortes, mais inteligentes e que temos uma capacidade superior à que imaginávamos. Essa ideia é radical, porque temos uma tendência instintiva de refutá-la. Somos treinados a acreditar que algumas pessoas são naturalmente mais capazes do que outras. Iremos, entretanto, por meio da análise que faremos ao longo desse livro, ver que isso não é verdade. Há uma genialidade em cada um de nós, esperando para ser desenvolvida. Desenvolver essa genialidade é a origem de todas as riquezas. A ideia de Sergey e Larry de organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível são exemplos práticos dessa genialidade. Embora pareçam conjunturas muito distintas, elas resultam do mesmo padrão subjacente. Primeiro, são exemplos claros de uma solução simples para um problema complicado. Quando os 2 estudantes de Stanford apresentaram seu sistema para o AltaVista e para o Yahoo, a ideia deles não foi recebida como algo fora do comum, algo genial. Muito pelo contrário, foi vista com certo desprezo,
justamente por causa da sua simplicidade. Nem mesmo Larry e Sergey tinham uma imagem clara do que ela representava. Afinal, queriam vendê-la por $1 milhão, valor que até pode parecer muito dinheiro, se não comparado aos 60 bilhões que a evolução dessa ideia representa hoje. Por que houve essa incerteza inicial? Porque, apesar de complexa, a ideia era simples demais. Ela apenas organizava a informação que já existia. Um segundo aspecto é que a solução emergiu do caos e se organizou por vontade própria. Esse fenômeno é conhecido como o princípio da ordem espontânea. A evolução da vida na Terra e a linguagem humana são 2 exemplos desse princípio. O que ele diz? Uma vez que algum propósito é definido, existem forças espontâneas que conspiram a favor de sua realização. Quando Larry e Sergey, depois das tentativas frustradas de vender o PageRank, decidiram, por orientação de David Sherrington, um de seus professores de Stanford, entrar em contato com Andy, eles não tinham a mínima noção do que o Google viria a representar. A única coisa clara era o propósito: organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível. Os caras eram arrojados, vamos dizer a verdade. Fora isso, foi somente após darem um passo que a luz sobre o passo seguinte se acendeu. Ser um pouco ingênuo sobre as metas que traçamos foi indispensável, disse Larry, ao explicar que queria baixar todas as informações da web em uma semana e que, após um ano, havia conseguido baixar apenas uma pequena parte. É preciso ter um saudável desprezo pelo impossível, tentar fazer coisas que os outros não ousariam tentar. Por fim, o terceiro aspecto nos diz que toda genialidade é resultado de uma atitude mental diferenciada. Não há limites pré-estabelecidos. Nós, por meio da nossa atitude mental, construímos os muros que cercam nossa capacidade. Essa talvez é a parte mais difícil de aceitar. Confesso para vocês que para mim também ela é extremamente difícil para aceitar, principalmente porque entra num conceito que tem muita gente falando aí de mindset, mudança de mindset e tal. Eu sou meio reticente a essa relação. Mas o autor trata isso com uma pitada muito interessante lá no meio do livro. Continuando. Essa talvez é a parte mais difícil de aceitar, porque ela aponta para uma realidade muito distinta daquela que fomos ensinados a acreditar. Ela nos diz que, num sentido amplo e profundo, não existem pessoas comuns. A genialidade que dá origem a riquezas não é o privilégio de poucos indivíduos iluminados que receberam uma bênção especial da natureza. Mas é possível encontrá-la quando você encara uma situação, descobre forças e habilidades que jamais imaginou existirem. Essa realidade mostra que, se você decidir se colocar à prova, é muito provável que ficará espantado com o seu próprio poder. Essas 3 características, um propósito definido, uma atitude mental favorável para o sucesso e uma relação harmoniosa com o universo que permite a manifestação do princípio da ordem espontânea, deixam claro que a genialidade é muito mais do que um talento. Talento é ter a habilidade de efetuar certa atividade com extrema naturalidade. Esse é o passo inicial. Desenvolver o talento. Desenvolver a genialidade vai além disso. Um gênio, além de desenvolver seu talento, consegue, através da sua atitude mental, agrupar em torno da ideia que compõe seu propósito definido um estado de espírito que conspira em prol da realização dessa ideia e seu equivalente físico. É interessante, no meio do livro o autor fala muito sobre física quântica. Se você gosta desse assunto e tal, dê uma olhada nesse livro, que ele não traz só simples histórias de pessoas que acabaram ficando ricas com ideias extremamente simples. Continua o autor. Em outras palavras,
O que isso significa é que toda genialidade que nos conduz à riqueza começa com uma simples ideia, mas é preciso muito mais do que uma ideia para desenvolver a genialidade. Essa ideia precisa ser geminada em um contexto, e esse contexto precisa ser criado. Aí ele continua, dá vários exemplos, tal, mas eu queria falar um pouco sobre a história do surgimento do Google. Bem interessante, ele tem um capítulo que ele volta novamente a tratar sobre a origem do Google. Só para a gente poder ver que hoje uma das empresas mais valiosas do mundo surgiu dessa maneira, através de uma ideia extremamente simples. Espero que você tenha gostado desse livro. Curta a página, se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e eu acho que a gente se vê qualquer dia desses. Até mais! Tchau, tchau!